tema da minha fala é o fortalecimento do Estado de Direito. Falar em Estado de Direito, a partir dessas duas expressões, Estado nos remete às instituições. O Estado de Direito foi concebido a partir da ideia de um sistema institucional de freios e contrapesos. Na nossa Constituição se fala em independência e harmonia entre os poderes, o que demanda um equilíbrio institucional e demanda mais do que isso. Demanda instituições justas, instituições responsáveis com a sociedade e com o bem comum. Na perspectiva do direito, significa que esse Estado é o Estado onde as leis governam. Não é mais a vontade pessoal, não são mais os interesses individuais, mas a governança e o império está na lei. É o Estado onde a racionalidade deve estar presente, onde a lei e a racionalidade funcionam como um fator de estabilidade e não de crise. É o Estado onde o arbítrio deve ser contido e a justiça deve estar presente. Luiz de Ferrajoli, o pai do garantismo, escreveu um artigo em 2001, o que demonstra que sua visão não era circunstancial, mas uma reflexão que nos faz refletir no dia de hoje. Dizia ele, nesse artigo onde falava sobre o passado e o futuro do Estado de Direito, que o Estado de Direito está em crise. E por que Ferrajoli dizia que o Estado de Direito estava em crise? Ele apontava duas razões básicas e essenciais. Em primeiro lugar, um colapso da capacidade reguladora da lei. Em segundo lugar, um retorno ao papel criativo da jurisdição. São essas duas razões que ele aponta. À luz da segunda razão, ele fala em uma discricionariedade judiciária ou, abro aspas, em juízes desordenados. À luz da primeira razão, a capacidade reguladora da lei, ele fala em legisladores desordenados. Em função de uma inflação legislativa, que gera também insegurança jurídica, em função de uma linguagem da lei obscura e tortuosa. Não é sem razão que, diante desse Estado de Direito em crise, Ferrajoli fala em um Estado de Direito fraco, débil, e em um Estado de Direito forte. O débil é aquele onde apenas formalmente um Estado de Direito. Há as instituições, essas instituições estão presentes, mas há uma crise entre poderes, de respeito à divisão dos poderes, e há uma crise no respeito aos direitos fundamentais e ao justo processo. Por isso que o Estado de Direito forte é onde, ademais da presença das instituições, essas instituições funcionam como um fator estabilizador da sociedade. E diante dessa constatação de Ferrajoli, eu aponto 5 elementos que eu considero fundamentais para o fortalecimento do Estado de Direito. Em primeiro lugar, o fortalecimento do Estado de Direito passa por haver instituições justas. Não basta o desenho das instituições. Essas instituições precisam ser materialmente justas. E como identificar as instituições justas? Essas instituições, elas demandam a caracterização a partir de ao menos 5 perspectivas. A escolha unânime de princípios básicos de justiça feitas num contrato social.
Nosso contrato social é a Constituição. E o artigo 5º e o artigo 6º são fundamentais. Ali estão os direitos individuais e ali estão os direitos sociais. Instituições justas, nessa perspectiva, significa instituições que fazem um compromisso construtivo. Instituições que não são causa de crise, mas são causa de estabilização da sociedade e do país. Em segundo lugar, a escolha das instituições a partir de um desenho, e esse desenho significa a separação entre os poderes. Dizer que um poder tem atribuição significa dizer que o outro poder não a tem. Em terceiro lugar, o efetivo funcionamento das instituições escolhidas. Significa que nós devemos preservar as nossas instituições e quem está nas instituições precisa ser o primeiro agente de preservação da própria instituição. Em quarto lugar, instituição justa demanda o reconhecimento das perspectivas da sociedade. Saber o impacto das suas decisões, das suas políticas no âmbito da sociedade. Significa abrir mão dos próprios interesses e interesses pessoais, interesses corporativos em favor do interesse do bem comum. E, em quinto lugar, significa que se algo não está dando certo, é preciso haver uma reflexão séria de reforma das instituições. Não apenas uma reforma administrativa, mas uma reforma do Estado, que perpasse executivo, legislativo, judiciário, Tribunal de Contas, agências reguladoras, a fim de haver estabilidade e organicidade na sociedade brasileira. Segundo ponto, além de instituições justas, o fortalecimento do Estado de Direito passa pelo fortalecimento do princípio da legalidade. Ferrajoli fala que, dentro da crise do Estado de Direito, há uma crise do princípio da legalidade. Diz ele que expressões como o princípio da legalidade ou reserva da lei, hoje fazem cada vez menos sentido. Por isso, ele aponta que o reforço, e não a dissolução do Estado de Direito, dependerá da refundação da legalidade. Assim, haveria a prevenção do arbítrio e a garantia da racionalidade jurídica. Karl Mannheim, sobre o princípio da legalidade, diz que a verdade democrática é a verdade tal como emerge da vida em comum. Por isso, a ninguém pode ser permitido sabotar os acordos comuns. Promulgamos nossas próprias leis. Por isso é um contrassenso nos opormos a esses acordos ou abalar os alicerces que garantem o seu funcionamento. Se modificações se impuserem, existem disposições específicas para a modificação da lei, mediante o consentimento comum. A fidelidade à lei, portanto, consiste, em essência, na fidelidade aos procedimentos livremente escolhidos pela sociedade. A maior ofensa ao espírito da democracia consiste em romper esses procedimentos e aviltar os seus próprios métodos, ele diz. E mais, digo eu, em terceiro lugar, não basta instituições justas e princípio da legalidade fortalecido. O Estado de Direito fortalecido demanda uma autocontenção do Poder Judiciário. Tenho legitimidade para dizer isso, pois integro a mais alta corte do nosso país. O Estado de Direito não significa a prevalência da vontade ou das pré-compreensões dos intérpretes da lei. Eu tenho meus valores, eu tenho minhas pré-compreensões.
mas eu devo servir a lei e a Constituição. O que significa que o judiciário não pode ser o fator de criação e inovação legislativa. O Estado de Direito impõe a autocontenção, o que se contrapõe ao ativismo judicial. O ativismo suprime, desconsidera e supera os consensos sociais estabelecidos pelos representantes periodicamente eleitos pelo verdadeiro detentor do poder, que é o povo. O ativismo judicial implica no reconhecimento implícito de que o judiciário tem a prevalência sobre os demais poderes. O ativismo implica na superação da vontade democrática, cujo consenso legítimo pode ser decidir, mas também pode ser não decidir. O ativismo judicial implica no enfraquecimento e na superação do princípio democrático. E o ativismo judicial implica no reconhecimento implícito, ainda que não desejado, do enfraquecimento dos demais poderes. Se é verdade que o Estado de Direito forte, que nele o judiciário tem a prerrogativa de dar a última palavra, e essa é uma verdade, mas no Estado de Direito forte, o Poder Judiciário não tem a prerrogativa de dar a primeira e a última palavra. Essa situação passa a impressão de vivermos não em um Estado democrático de direito, mas em um Estado judicial de direito. Por isso, ao invés de fortalecer a democracia, o ativismo a uma só vez é sintoma e causa do seu enfraquecimento. É sintoma porque se parte do pressuposto de que os demais poderes não estão funcionando adequadamente. E pode ser que isso seja verdade. Mas também é causa, porque impede o indispensável amadurecimento dos demais poderes, que se sentem desobrigados a assumir as suas próprias responsabilidades, a partir das legítimas pressões exercidas pela sociedade, a fim de legislarem, ainda que tomando decisões difíceis, e a fim de construírem por o bem comum. Mas também, em quarto lugar, o fortalecimento do Estado de Direito passa pela garantia do justo processo. O justo processo impõe apenas, ao menos, 2 níveis para as vozes presentes na sociedade. Em segundo lugar, além da imparcialidade, o justo processo demanda uma avaliação racional e reflexiva. Amartya Sen, ganhador do Prêmio Nobel da Paz, Prêmio Nobel de Economia e autor de um livro, A Ideia da Justiça, diz que a justiça é uma questão de racionalidade, que a análise correta demanda a consideração dos interesses nacionais numa perspectiva global, demanda uma atuação responsável e demanda a consideração mais ampla possível do bem comum e do interesse público. Dentro dessa perspectiva, eu passo para o quinto elemento que eu considero fundamental para o fortalecimento do Estado de Direito, que o fortalecimento passa pela garantia das liberdades básicas do cidadão. Garantir as liberdades básicas significa que ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. É o que diz a nossa Constituição. Significa que se deve garantir a livre iniciativa e o empreendedorismo sem intervencionismos indevidos, não justificados, ilegais ou desproporcionais. Significa
que a regulação do setor privado visa, de forma conjunta e recíproca, incentivar o desenvolvimento do setor regulado e, ao mesmo tempo, garantir que esse serviço seja realizado com qualidade e respeito ao direito dos seus usuários. Significa garantir que os cidadãos possam livremente se expressar e emitir suas opiniões, defender suas ideias sem censura direta ou indireta, isto é, sem medo de serem perseguidos por suas falas públicas ou de terem suas falas privadas expostas de maneira ilegítima. Nesse sentido, o ministro Celso de Mello, quando do julgamento da reclamação 18.566, deixou registrado que, em diversas ocasiões, ou diversas decisões, que o exercício da jurisdição não pode converter-se em uma prática judicial inibitória, muito menos censória da liberdade constitucional de expressão e de comunicação. Isso não tem apenas uma dimensão privada. Liberdade de expressão não é apenas uma dimensão de um direito individual. Ele tem uma dimensão pública. Porque sem liberdades de expressão e de opinião, não há democracia. Nesse sentido, Amartya Sen e John Rawls defendem que a democracia está em dissidentes. Assim, a democracia está diretamente relacionada ao livre exercício da razão pública. Não há democracia se as liberdades de expressão e de opinião estão cerceadas de maneira direta ou indireta. Eu concluo. Como eu disse, o fortalecimento do Estado de Direito passa por haver instituições justas, pelo fortalecimento do princípio da legalidade, pela autocontenção do poder judiciário, pela garantia do justo processo e pela garantia das liberdades básicas do cidadão. E digo, para isso, nós todos, precisamos fazer um compromisso público de que o bom juiz, ele tem que ser reconhecido pelo respeito, não pelo medo. Que as suas decisões gerem paz social e não caos, incerteza e insegurança. Que o bom político viva para servir e não para se servir. E que as suas ações busquem o bem comum e não o próprio bem. Que o bom empresário busque empreender para gerar bem-estar para si e também para os seus colaboradores e para o país. Que ele atue para dar sentido à sua própria vida e não para valer-se da vida dos outros. E que nós todos, com bons propósitos e espírito público, mudemos não só a nossa própria história, mas com ela, juntamente, a história de um povo e de um país carente de grandes líderes. Que Deus nos abençoe.